Desde o início dos tempos, uma marca de sangue ficou impressa na história da humanidade. Caim, o primogênito, foi o primeiro a derramar o sangue de um irmão, o primeiro a ser consumido pela ira. A inveja ardia em seu peito, levando-o a cometer o ato que transformaria para sempre sua vida e o destino de toda uma geração. Prepare-se para descobrir o início de uma jornada trágica, onde a inveja e a ira deram origem ao primeiro crime da humanidade. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Caim foi o primeiro filho, primeiro a ver a luz fora do jardim, onde seus pais, Adão e Eva, haviam andado com Deus em dias perfeitos. Imagine o peso disso. Ele, o primogênito, carregava uma herança marcada pela desobediência e a promessa de trabalho árduo. Caim cresceu ouvindo as histórias do Éden, onde tudo era fácil, tudo era belo, e a comunhão com Deus era algo tão natural quanto respirar. Mas fora dali, sob o sol castigante, ele aprendeu a cultivar a terra. Desde pequeno, sentia nas mãos a aspereza do trabalho, o cheiro da terra misturada ao suor. Caim cavava, plantava e colhia, como se quisesse arrancar do solo a mesma perfeição que seus pais haviam perdido. A cada safra, algo dentro dele parecia gritar, uma busca incessante por aprovação, por uma conexão que ele não sabia ao certo como encontrar. Então, veio o nascimento de Abel, seu irmão mais novo, o segundo filho. Abel, diferente de Caim, encontrava seu caminho entre os rebanhos. Enquanto o mais velho se ocupava da terra, Abel cuidava das ovelhas, movendo-se com uma leveza que Caim nunca teve. E embora crescessem lado a lado, havia uma diferença no olhar de cada um, uma distância invisível entre eles. Essa convivência, com o tempo, trouxe à tona um desejo que Caim não conseguia compreender. Abel cresceu num ritmo diferente, onde Caim tinha a força das mãos marcadas pela enxada e o rosto endurecido pelo sol. Abel era calmo, como as águas de um rio em manhã silenciosa. Com os rebanhos, ele parecia se comunicar de um jeito quase mágico. Movia-se entre as ovelhas como se elas fossem parte dele, e elas o seguiam, confiantes, onde quer que fosse. Caim observava o irmão com uma mistura de curiosidade e uma pontinha de desconforto. Havia algo em Abel, algo que ele não sabia se admirava ou se invejava, uma paz que o fazia parecer mais próximo do que ele imaginava ser a perfeição do Éden. Caim começou a sentir essa diferença de forma sutil, como um leve espinho no coração. Era como se o próprio destino tivesse distribuído caminhos distintos para cada um. Ele, o mais velho, carregava a responsabilidade de arar o solo, de trazer da terra o alimento para todos, mas, ao mesmo tempo, parecia ser visto como uma obrigação, enquanto Abel, o pastor, representava uma espécie de pureza, e não demorou para que chegasse o momento de ambos apresentarem suas ofertas a Deus. Caim, da terra que ele tanto cultivava, preparou sua parte com cuidado, buscando o reconhecimento que desejava. Abel, por sua vez, escolheu o melhor de suas ovelhas, oferecendo aquilo que tinha de mais precioso. Naquela hora, Caim sentiu a expectativa crescer dentro dele, um desejo de ser visto, de ser aceito. Quando o momento chegou, Caim estava certo de que sua oferta seria bem-vinda. Ele olhou para os frutos da terra, os mesmos que plantou com tanto esforço, e sentiu um orgulho silencioso. Tudo ali era obra de suas mãos. O suor derramado, os calos que marcam a pele, cada detalhe refletia seu empenho. Colocou sua oferta diante de Deus, com o coração ansioso, quase podendo imaginar o olhar de aprovação que tanto desejava. Mas, quando levantou os olhos para buscar uma resposta, viu algo que o desconcertou. Deus aceitou a oferta de Abel com um olhar de aprovação, como um pai que reconhece o valor do presente de um filho. Havia um brilho de satisfação divina que envolvia Abel e sua oferta, algo que era claro para todos ali.
E enquanto Caim aguardava o mesmo, sentiu um vazio. Sua oferta foi deixada de lado, ignorada. Um silêncio pesado caiu sobre ele, e o coração, antes tão cheio de expectativa, começou a se encher de outra coisa. Uma sombra que ele não conseguia entender, mas que era amarga, como um veneno. Caim desviou o olhar e viu Abel, tão tranquilo, tão despreocupado, como se nem ao menos tivesse buscado o reconhecimento que ele tanto desejava. Naquele instante, uma faísca acendeu algo mais profundo em Caim. Uma mistura de frustração e injustiça que ele jamais havia experimentado. Era como se uma fera, oculta até então, despertasse dentro dele. E sem entender o porquê, ele sentiu que esse sentimento não se apagaria facilmente. Aquela faísca dentro de Caim foi crescendo, se alimentando do que ele não conseguia controlar. Cada vez que olhava para Abel, via não apenas seu irmão, mas uma espécie de espelho que refletia tudo que ele não era, tudo que ele achava que precisava ser. Abel, sempre tão sereno, parecia carregar uma leveza que Caim não compreendia, e essa paz o incomodava. Era como se, ao ser rejeitado, Caim tivesse perdido algo que nem sabia possuir. E agora, ao observar o favor de Deus sobre Abel, o ressentimento tomava forma em seu peito, como um espinho que se enterrava cada vez mais fundo. Esse sentimento começou a colorir tudo ao seu redor. O trabalho na terra, antes um dever silencioso, agora parecia uma punição. A cada golpe da enxada, ele sentia o peso de sua frustração e o gosto amargo da inveja. Era uma coisa nova para ele, esse ciúme que crescia como uma erva daninha em seu coração. Caim tentava ignorá-lo, mas a visão de Abel, tão em paz, tão sem peso algum, o perseguia. Era como se, a cada olhar que lançava sobre seu irmão, o sentimento se fortalecesse, se transformando numa onda que ameaçava afogá-lo. Deus percebeu o que se passava no coração de Caim e, em uma tentativa de alertá-lo, fez algo que poucos podiam esperar. Ele falou com Caim, disse que o pecado estava à porta, como um animal faminto, esperando para atacar. Era um aviso claro. Caim precisava dominar aquele sentimento antes que ele o dominasse. Mas essas palavras, em vez de apaziguar seu espírito, fizeram algo ainda pior. Caim sentiu como se houvesse um peso de julgamento na voz divina, como se estivesse sendo visto não como um filho, mas como um problema a ser resolvido. A ira dentro dele crescia, e ele não sabia mais onde isso poderia levá-lo. As palavras de Deus ficaram ecoando na mente de Caim como um tambor distante, uma batida constante que ele não conseguia ignorar. O pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo. A sentença se repetia, tomando formas em sua mente, como se a própria terra sussurrasse o aviso. Mas em vez de lhe trazer calma, aquelas palavras aumentaram sua inquietação. Era como se o próprio Criador duvidasse dele, como se já esperasse o pior. Cada dia que passava, Caim sentia mais profundamente a diferença entre ele e o irmão. Abel não carregava consigo o peso de uma cobrança. Não parecia lutar contra si mesmo, nem buscava desesperadamente a aprovação de Deus. E essa simplicidade em Abel, essa serenidade, era como uma luz que queimava os olhos de Caim. Ele passou a evitar o irmão, mas a presença de Abel, ainda que à distância, era como uma lembrança constante do que ele próprio não podia alcançar. A ferida no coração de Caim crescia, um buraco escuro que parecia sugar tudo ao seu redor. Então, numa tarde qualquer, algo em seu peito apertou como nunca antes. Ele sentiu que não podia mais carregar aquela angústia sozinho, como se as palavras de Deus tivessem acendido uma chama que ardia e consumia tudo dentro dele. Caim chamou Abel para acompanhá-lo ao campo. Era um convite simples, quase casual, como qualquer conversa entre irmãos. E Abel, com sua bondade despreocupada, aceitou sem hesitar, seguindo o irmão pelo caminho. Enquanto caminhavam pelo campo, o coração de Caim batia pesado, cada passo uma decisão, cada respiração um conflito.
Ele olhava para o irmão e sentia a turbulência dentro de si aumentar. Não era apenas ciúme, era uma mistura de dor, ressentimento e algo que ele não conseguia descrever, como uma tempestade que se aproximava, prestes a romper. O silêncio no campo era quase palpável. Apenas o farfalhar das folhas ao vento e o som suave dos passos de Caim e Abel quebravam a quietude. Mas até esses sons pareciam distantes, abafados, como se o próprio mundo segurasse a respiração. Caim caminhava à frente, olhos fixos à sua frente, mas sua mente era um turbilhão. O peso no peito se transformava em uma fúria surda, crescendo em espiral, sem direção, sem controle. Ele sentia o olhar calmo de Abel, aquele olhar que sempre fora um espelho de tudo que ele mesmo não era. E essa tranquilidade de Abel fazia sua ira pulsar ainda mais forte. Então, como que tomado por uma força maior que ele próprio, Caim parou. Ele se virou para Abel, e o olhar que lançou sobre o irmão era carregado, como uma tempestade prestes a desabar. Abel o encarou com surpresa, talvez até com um pouco de preocupação, mas sem medo. Esse olhar sereno foi a última faísca que Caim precisava. Num impulso, como se todo o ressentimento acumulado se transformasse em fogo, ele avançou sobre o irmão. Foi tudo tão rápido e ainda assim, cada instante parecia se arrastar em um movimento lento e doloroso. As mãos de Caim, que antes trabalhavam a terra com dedicação, agora estavam firmes sobre Abel, desferindo golpes que ecoaram pelo campo. Em um instante de fúria cega, o sangue de Abel tingiu o solo e Caim sentiu o calor daquele momento trágico, como se fosse uma marca que jamais sairia de sua pele. Quando tudo se silenciou, o corpo de Abel estava sem vida no chão. Caim ficou imóvel, respirando com dificuldade, como se só agora percebesse o que havia feito. O campo, testemunha silenciosa daquele ato sombrio, parecia absorver o sangue de Abel, e a terra, outrora sua aliada, agora se tingia com as consequências de sua ira. Caim deu um passo para trás, sentindo um vazio profundo, um abismo que ele mesmo criara, e sabia, naquele instante, que nada seria como antes. Caim estava ali, parado, com o corpo pesado e o olhar perdido no sangue que ainda manchava suas mãos. O campo, antes tão familiar, agora parecia um lugar estranho, hostil. Foi então que uma voz profunda e inconfundível o chamou. Caim, onde está teu irmão Abel? O coração de Caim deu um salto e ele sentiu um frio percorrer sua espinha. Uma pergunta pairou no ar como uma acusação invisível, cada palavra carregando o peso do que ele havia feito. Ele respirou fundo e, quase sem pensar, respondeu com uma frieza que o surpreendeu. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Aquelas palavras saíram de seus lábios sem emoção, como se a sua própria culpa estivesse se escondendo atrás da indiferença. Mas ele sabia, lá no fundo, que Deus via além das palavras. A pergunta de Deus não era apenas sobre o corpo de Abel, era sobre a alma de Caim, sobre o que ele havia deixado o ódio fazer com ele. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, um vazio pesado, onde cada batida de seu coração parecia gritar a verdade que ele tentava negar. Caim sentia-se pequeno, indefeso sob o olhar invisível de Deus, como se cada segredo estivesse agora exposto. Então, Deus falou novamente, e suas palavras soaram como um julgamento inevitável. Deus disse que o sangue de Abel clamava da terra, pedindo por justiça. E Caim, que tantas vezes havia dependido da terra para seu sustento, agora havia se rebelando contra ele. Deus lhe anunciou que, a partir daquele dia, ele seria um fugitivo, condenado a vagar pelo mundo sem paz, pois a terra não mais daria frutos para ele. As palavras de Deus caíram sobre Caim como uma sentença que ele jamais poderia escapar. Maldito serás na terra, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão, havia dito Deus, e cada sílaba pesava como uma pedra.
Caim sabia o que aquilo significava. O solo, que antes lhe oferecia os frutos de seu trabalho, agora se recusaria a produzir qualquer coisa para ele. Ele não teria mais raízes, não conheceria mais o repouso. A terra, seu único refúgio até então, se tornaria sua inimiga. Caim sentiu o desespero crescer dentro dele. Com o rosto marcado pela angústia, ele implorou: "Meu castigo é grande demais para suportar. Quem quer que me encontre, me matará." Ele se via sozinho, exposto, sem proteção, condenado a vagar sem rumo, como um fantasma em um mundo que não mais o acolhia. A ideia de um exílio eterno era um tormento que ele não conseguia suportar. Cada passo, a partir daquele momento, seria o de um fugitivo, alguém que carrega consigo a marca de um erro irreversível. Mas em um gesto inesperado, Deus respondeu de uma forma que Caim jamais poderia imaginar. Ele colocou um sinal sobre Caim, um símbolo invisível que o protegeria. Era uma marca de misericórdia em meio ao castigo, um paradoxo incompreensível. O primeiro assassino da história agora também era o primeiro homem a receber uma proteção especial de Deus. Qualquer um que ousasse fazer-lhe mal receberia uma vingança multiplicada. Caim não sabia ao certo o que sentir diante disso. Havia uma sensação de alívio, mas também de vergonha e confusão. Ele, o homem que havia tirado uma vida, agora tinha a própria vida preservada, ainda que para caminhar por um caminho sem volta, distante de tudo o que conhecera. Sabia que sua existência seria marcada pelo vazio, uma lembrança constante de tudo o que ele havia perdido. Com o sinal sobre si, ele se afastou, rumo ao desconhecido, deixando para trás tudo o que um dia chamou de lar. Com passos incertos e o coração pesado, Caim vagava pelo desconhecido, sentindo-se como uma sombra entre os homens. A marca de Deus sobre ele era um enigma. Por um lado, ele sabia que sua vida estava protegida. Ninguém ousaria tirar-lhe o que Deus já havia sentenciado a manter. Por outro, essa mesma marca o destacava, lembrando a todos e a ele mesmo o que havia feito. Era um exílio constante, uma vida em que cada rosto que ele encontrava carregava uma mistura de medo e desprezo. Ele se tornou um andarilho, um errante sem lar, mas sua inquietação o levou a algo ainda mais inesperado. Em sua jornada, chegou a um lugar inóspito, uma terra vazia e sem nome, onde o silêncio era seu único companheiro. Ali, no meio do nada, Caim teve uma ideia ousada. Ele construiria algo. Uma cidade, um lugar onde pudesse tentar apagar ou ao menos amenizar a solidão que o acompanhava. Foi então que começou a erguer as primeiras estruturas. Talvez movido por uma esperança vaga de que um dia aquela marca em sua alma pudesse desaparecer, ou pelo menos se misturar à vida que nascia em torno dele. Esse impulso de criar, de deixar algo no mundo, era um grito de quem queria, de alguma forma, pertencer novamente, mesmo que só um pouco. E assim nascia a primeira cidade, fruto de mãos culpadas e de um coração que ainda ansiava por redenção, ainda que a dor de tudo o que havia perdido seguisse assombrando cada passo de seu caminho. A cidade que Caim começou a construir foi erguida num lugar árido, em meio a um silêncio que parecia sussurrar constantemente o peso de sua história. Cada pedra, cada pedaço de madeira que ele levantava, parecia carregar um pouco de seu desejo de encontrar alguma paz, um refúgio que o exílio e a culpa haviam lhe roubado. Ele a chamou de Enoque, nome dado em honra ao seu filho, como se, ao batizar aquele lugar, ele pudesse criar um novo começo para sua linhagem, algo diferente de seu próprio destino marcado. A cidade crescia, lenta e silenciosa, atraindo outros errantes, aqueles que também carregavam fardos e histórias que preferiam deixar para trás. Com o tempo, Enoque começou a tomar forma, uma pequena civilização nascida da tentativa de um homem de refazer o que havia quebrado.
Cada novo habitante era uma promessa de que algo poderia ser construído, algo que pudesse durar, mesmo que ele soubesse, no fundo, que aquela cidade jamais lhe apagaria a culpa ou as lembranças. Mas enquanto via o lugar prosperar, Caim não conseguia evitar o sentimento de ironia amarga que crescia dentro de si. Ele, o primeiro assassino, era agora o fundador da primeira cidade. Como poderia alguém marcado pela destruição agora ser o responsável por criar uma comunidade? Era como se a própria vida estivesse zombando de sua tentativa de redenção. Mas, mesmo com essa angústia em seu peito, Caim se dedicou a erguer Enoque, dia após dia, como se cada tijolo fosse uma oração silenciosa. E ali, enquanto construía e observava o crescer das gerações que vinham após ele, Caim se via cercado por um paradoxo. Havia famílias, crianças, trabalho e o início de uma cultura própria. Sua marca ainda o mantinha distante, mas o sangue de Abel, que clamava desde o solo, parecia misturar-se agora com o som dos passos e vozes das pessoas em Enoque. Caim era o eterno estrangeiro, o homem cujo erro jamais seria esquecido, mas que ainda assim observava algo novo brotar no lugar onde antes havia apenas solidão. Com o passar dos anos, a cidade de Enoque se tornou um lugar pulsante, cheia de sons, conversas e novas habilidades. A descendência de Caim trazia consigo um talento especial, uma criatividade que parecia florescer apesar das sombras que envolviam o passado de seu fundador. Seus filhos e netos se tornaram músicos, artesãos e ferreiros. Cada um deles descobriu algo que pudesse acrescentar àquela pequena civilização, uma forma de tornar Enoque um lugar diferente de qualquer outro. Tubal-Caim, um de seus descendentes, foi o primeiro a trabalhar com metais, criando ferramentas e armas que transformariam para sempre a vida na cidade. Jabal, outro de seus herdeiros, começou a ensinar técnicas para criar tendas, expandindo o espaço para abrigar mais famílias. E Jubal, o irmão de Tubal-Caim, trouxe música, fabricando instrumentos que enchiam as ruas com sons antes inimagináveis, como uma espécie de voz própria da cidade. Caim observava essas transformações com um misto de orgulho e melancolia. Ele sabia que, de alguma forma, suas mãos haviam preparado o caminho para tudo aquilo, mas, ao mesmo tempo, continuava a sentir-se distante, como se fosse apenas uma sombra observando a vida se desenrolar ao seu redor. Em cada novo talento, em cada inovação, ele via o reflexo de algo que buscava há muito tempo, mas que sabia que jamais alcançaria totalmente. O tempo passou e Caim, envelhecido e marcado pela vida, continuava sua caminhada pelas ruas de Enoque, a cidade que ele mesmo criou. Ele era uma figura solitária, quase um fantasma aos olhos dos habitantes. Seus descendentes viam nele uma presença distante, quase mítica, o fundador que raramente se misturava, mas cujo olhar observador parecia sempre atento ao que se construía ali. A cidade prosperava, cheia de sons, vozes e trabalho. Mas Caim permanecia inquieto, como se sua alma nunca tivesse encontrado o descanso que buscava. Ao olhar para tudo ao seu redor, Caim sentia uma estranha mistura de orgulho e arrependimento. Ele havia criado um lugar onde vidas cresciam e se entrelaçavam, onde ideias nasciam e o talento florescia. Mas a sua marca ainda estava ali, tão profunda quanto no primeiro dia. Ele sabia que sua história, seu erro, jamais o deixaria. Mesmo com a cidade ao seu redor, ele continuava exilado. E assim, Caim seguia seu caminho pelos limites de Enoque, quase como um guardião invisível, uma figura que, com o passar do tempo, parecia mais lenda que homem. Seus passos silenciosos e distantes ecoavam entre as ruas da cidade, lembrando a todos que o primeiro homem a se desviar também havia sido o primeiro a construir. Ele era um lembrete vivo de como escolhas erradas deixam marcas eternas, mas também de como, mesmo entre as ruínas de nossos próprios erros, algo novo pode nascer.
E assim, a vida de Caim tornou-se uma lembrança distante, sua figura uma sombra que desapareceu entre as gerações que floresceram em Enoque. Mas sua história, marcada por escolhas e consequências, ficou gravada não apenas na terra que ele amaldiçoou com seu ato, mas nos corações e mentes de todos que vieram depois. Ele, que havia sido o primeiro a se perder, também foi o primeiro a lutar para encontrar algum sentido em meio ao exílio. Caim nos lembra que uma única escolha pode mudar o rumo de toda uma vida e que o preço de uma ação impensada pode ser carregado por gerações. Mas por trás do peso de seu erro há algo que não se pode ignorar. Mesmo na escuridão de sua culpa, Caim construiu, deixou algo para trás, algo que de certa forma redimia sua existência. Em cada tijolo de Enoque havia uma tentativa de recomeço, uma luta por encontrar significado. Sua história nos ensina que, embora não possamos apagar o passado, sempre há a oportunidade de tentar reconstruir a partir dos erros, de usar o próprio fardo como alicerce para algo novo. Caim viveu com a marca de seu erro, mas também com a marca de alguém que, apesar de tudo, tentou encontrar seu lugar no mundo. É um lembrete de que todos carregamos escolhas e suas consequências, mas que, se estivermos dispostos a construir em meio aos escombros, talvez possamos transformar até as partes mais sombrias de nossa história em algo que valha a pena deixar como legado. Em seu exílio e em sua busca por redenção, ele nos mostra que, mesmo perdidos, há sempre uma chance de criar algo novo. Se você gostou da história de Caim e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.